boa tarde. Quando o assunto é violência contra as mulheres, os números impressionam. Dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República mostram que a cada 7 minutos, uma denúncia de violência contra a mulher é registrada no país. Entre estes registros, quase metade corresponde à denúncia de violência física e quase 59% foram relatos de violência contra mulheres negras. Aqui nos estúdios, para falar um pouco mais sobre esse assunto, está a professora do curso de Direito da Unifacisa, Gislaine Alves Barbosa, que também é coordenadora do projeto de pesquisa e extensão em defesa das Marias. Professora, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Tema Boa Jurídico. tarde, eu que agradeço o convite. Professora, esse projeto em defesa das Marias, como é que está as atividades, como é que surgiu, na verdade, esse projeto que luta aí também pela violência contra a mulher? O projeto ele surgiu em 2011, né? Na verdade, o tema já é de minha afinidade de pesquisa desde a época do mestrado. Quando eu ingressei no mestrado em 2004, meu objeto de pesquisa já era violência contra as mulheres, né? E desde então, desde que a pesquisa do mestrado foi concluída, toda vez que eu ia falar sobre o tema em algum local, eu sentia essa necessidade de informação. A maioria das mulheres, elas não tem informação sobre a violência, sobre o que pode acontecer, sobre o trâmite do processo, que caminho o agressor vai ter, o que punição efetivamente ele vai ter, o que ela pode fazer. Então, desde essa época vinha a ideia, né? Existia a ideia. Quando eu passei a lecionar na Facisa, obtive o apoio institucional e submeti à extensão, e desde 2011 o projeto é tido como extensão. Nós iniciamos com o nome Direito às Mulheres Vítimas de Violência e há 2 anos atrás nós mudamos a cara desse projeto para que ele ficasse, né, fosse convertido nessa forma em defesa das Marias, por ser uma forma mais próxima, um nome mais fácil e até que não amedronta, porque não se fala de imediato sobre a questão da violência, não assusta as pessoas, né? Atualmente nós temos renovações anuais no grupo de extensionistas e atualmente a gente tem 7 alunos, comigo também que coordeno, desenvolvendo as atividades. E são várias as atividades, né, ao longo de todo esse tempo, em defesa dessas Marias que lutam todo dia contra essa violência que é tão presente na nossa sociedade, né, professora? Isso. Mas tem uma novidade dentro dessas atividades? Vocês estão propondo um concurso, é isso mesmo? Me conta. Isso, é. Nós temos, ao longo desse tempo, como você mesma colocou, nós tivemos inúmeras atividades. Palestras, participação em unidades de saúde, em programas de rádio, de televisão, em escolas, em comunidades religiosas. Então, sempre onde é necessário o atendimento, as pessoas já sabem, entram em contato com a gente e a gente vai, participa. A gente faz uma palestra, a gente presta esclarecimento jurídico, acompanha quem tem algum processo, quem queira tirar realmente alguma dúvida, e a gente sempre está junto da comunidade dessa forma. Há 2 anos atrás, a gente se lançou também nas redes sociais. Então, nós temos um perfil no Instagram, nós temos uma página no Facebook e nós temos um blog que a gente sempre presta esse tipo de informação, e a interação pela via das redes sociais foi maravilhosa, porque a gente encontra assim pessoas do Brasil inteiro que entram em contato com a gente Para pegar para pegar informações. informação, ou relatar um caso, ou tirar uma dúvida, ou saber o que é o projeto, em que consiste Então, vocês o estão projeto realmente ajudando pessoas em todo o país. também, né? E assim, também temos procura de outras instituições. Não, aqui nessa instituição a gente desenvolve um projeto parecido, então a gente queria saber se poderia se Trocar associar, de ideias. alguma forma trocar alguma ideia, né? Então esse contato é muito salutar, tanto para quem coordena o projeto, no caso eu que estou à frente, como para os alunos também, né? Eles se sentem muito motivados com esse tipo de contato. Esse ano, a gente lançou também, em parceria com a instituição e o apoio da coordenação de eventos, né? Apoio total da direção da Unifacisa e da coordenação de eventos através da pessoa de Eduardo, o concurso audiovisual, né? Foi uma ideia inicial para a exposição de fotos, que foi ideia dos próprios extensionistas, né?
Então, assim, a gente sempre pensava, não, o que é que a gente pode fazer de diferente, assim, em datas que sejam alusivas à mulher, como é o caso do Dia da Mulher, o mês de outubro, que também sempre se fala pela questão Outubro o Rosa. Outubro Rosa, né? Então, sempre a gente fica naquela, não, vamos falar assim, uma palestra, uma fala sobre violência e sempre da mesma forma. E aí os meninos, não, vamos tentar fazer algo Diferente. diferente para esse ano, né? Então, desde o ano passado, eles maturaram essa ideia da exposição e foi abraçada pela instituição, e aí a gente está aí realmente fazendo valer. Que coisa boa, né, É, professora? E verdade. vai ter até prêmio, né, para os ganhadores do Também, os concurso. 3 primeiros lugares, né? A gente, na verdade, quer ver, assim, o intuito da exposição é que a gente tente captar o olhar que os alunos têm sobre essa questão da violência. Então, a gente quer ver como os alunos enxergam a violência contra as mulheres, E o né? trabalho que esse grupo vem desenvolvendo, professora, eu estou vendo que ele é realmente muito próximo da sociedade. Mas quais são as realidades que vocês encontram nessas palestras, nessas comunidades? Realmente a cultura machista, essa cultura de violência ainda é muito impregnada? Muito. E assim, é difícil. É uma realidade assim. Eu costumo dizer, quando a gente leva o projeto, quando a gente chega nesses locais, nas comunidades, a gente tem uma noção do que é a realidade. Porque às vezes em sala de aula, na universidade, e é muito uma realidade própria do curso de Direito, os alunos têm aquela idealização, uma idealização muito perfeita, que vai estar sempre num ambiente legal, um ambiente arrumado, que a pessoa vai estar sempre no salto, que o cliente vem cheiroso, arrumado, que vai pagar honorários, ou que você vai estar. Enfim, é aquela idealização, que se tem que é normal, é própria em qualquer profissão. E quando a gente vai até a comunidade, a gente tem aquele impacto do que é realmente a realidade, porque a violência ela se expande e se expressa muito nas comunidades mais carentes, as mulheres que têm menos informação, as que são mais dependentes economicamente dos seus maridos, porque elas não se sentem motivadas ou encorajadas realmente a fazer a denúncia. E aí você tem aquele choque, os alunos têm muito aquele Choque de choque da realidade. realidade, né? E aí eu acho que também é uma missão do professor, da própria universidade, trazer essa realidade para próximo dos alunos, porque é isso que eles vão enfrentar no dia a dia, né? Trabalhando como operadores do direito, é essa realidade que eles vão enfrentar. Né? Então, a gente encontra muito essa cultura machista, arraigada, às vezes de forma impressionante nas próprias mulheres. Né? É impressionante como as próprias mulheres elas tendem também a expressar ainda essa cultura machista. Né? Então, o medo, a questão assim, a timidez para falar sobre o assunto. Então, quando São a gente vários chega, fatores. são muitos E fatores. que a gente vai falar mais um pouco sobre isso no Perfeito. próximo bloco. É um minuto só, não saia daí. Voltamos com mais um tema jurídico que hoje recebe a professora do curso de Direito da Unifacisa e coordenadora do projeto de pesquisa e extensão em defesa das Marias, Gislaine Alves Barbosa. Nesse bloco, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que tornou crime a violência familiar contra a mulher, em 7 de agosto de 2006. O nome é uma homenagem a uma mulher cujo marido tentou matá-la 2 vezes e que desde então se dedica à causa do combate à violência contra as mulheres. Professora, que balanço a gente pode fazer? Assim, a senhora falava no primeiro bloco do nosso programa que a sociedade ela ainda é muito machista e que a realidade dessas mulheres assistidas por esse projeto de extensão ainda é muito difícil. Mas que balanço a gente pode fazer, principalmente depois da conquista dessa lei, Maria da Penha? A Lei Maria da Penha ela foi um marco, um avanço muito importante nessa questão da violência contra a mulher, porque ela passou a dar um tratamento diferenciado para esse tipo de violência, né? Então, antes de 2006, a mulher que ela era vítima de violência doméstica, ela tinha o mesmo tratamento do crime comum, o que era uma aberração jurídica, porque uma situação, um contexto, é você ser vítima de uma agressão de uma pessoa na rua, uma pessoa que você nunca teve contato com ela, uma pessoa que você nunca viu. Você foi agredido, você brigou com aquela pessoa, depois você vai embora para casa, poucos dias depois você pode até esquecer aquilo que aconteceu. Mas no caso da violência contra a mulher, a violência doméstica,
é constatado que, na maioria dos casos, quando a mulher denuncia, ela já sofreu agressões reiteradas por muito É tempo, como se fosse né? por etapa, né? Primeiro começa a Isso, agressão verbal, depois a física, e aí isso. quando se vê, o caso já está como se fosse uma bola de Uma neve. bola de neve, justamente. E aí o que é que acontece? Na grande maioria das vezes, nas situações de violência doméstica, essa mulher ela convive no mesmo ambiente do agressor. Então ela dorme e acorda sob aquela ameaça, tá certo? É diferente de você ter em sua casa o refúgio. Sofreu agressão na rua, você vai para casa, na sua casa tá tudo bem. Mas no caso da violência doméstica, não. E aí a mulher ela ficava naquela situação de pensar, não, como é que eu vou denunciar o meu marido, o meu companheiro, uma pessoa que tem convívio comigo para depois voltar para a mesma casa que ele, tá olhando para a cara dele no jantar, no café da manhã, dormindo na mesma cama que eu. Às vezes agravava a violência, porque o agressor, ele ficava com raiva em razão daquela denúncia e tendia perante o juiz não, mas quando ia para casa ele tendia a realmente se vingar de alguma forma. Na mídia a gente vê muitos relatos de mulheres que sofrem esse tipo de agressão e é muito complicado ainda, né, professora? Porque foram pessoas que elas escolheram para estar ao lado, para dividir a vida, e Isso. aí tem esse choque, né, É uma essa quebra da agressão. própria relação de confiança que existe, né? E por isso toda a peculiaridade que deve ser dada no tratamento da violência contra a mulher. Por isso que a Lei Maria da Penha ela foi um avanço, né? A gente costuma dizer que não chegou ainda no patamar que seria o ideal, por uma questão estruturante, tá certo? A gente Essa tem lei ainda apresenta falhas. Assim, eu não posso relatar, não posso dizer que são falhas, mas eu acho que seriam necessárias complementações para adequar a realidade que a gente encontra, porque o problema da inaplicabilidade não é a lei em si, é uma questão estruturante, né? Uma questão de aparato, realmente, de uma estrutura mais eficiente no atendimento à mulher. Nós contamos com delegacias especializadas, com profissionais idôneos, competentes, mas são poucos ainda. Então, em muitos casos, torna-se ineficiente porque não alcança a vítima de violência ou não alcança, pelo menos no momento em que ela precisa, né? Houve muitos avanços, né, ao longo de todo esse tempo, principalmente com essa questão da conquista da lei. Mas ainda há muito o que se avançar, né, professora? Muito, Os sem números ainda dúvida. estão muito altos. Isso. A gente vê, assim, você mencionou no início do programa alguns dados, né, que relatam, e esses dados, eles são assustadores, na verdade, né? A gente, assim, não sabe, depois da Lei Maria da Penha, muitos estudos, eles foram realizados e demonstram, inclusive, aumento nos índices de violência, né? E, assim, não se tem certeza se era uma demanda reprimida, ou seja, as pessoas que antes da Lei Maria da Penha não denunciavam e passaram a denunciar, ou se de fato essa violência ela vem aumentando, né? A perspectiva, eu como tenho uma visão mais otimista, eu vejo avanços, eu realmente percebo avanços, eu acredito que é em razão de um número maior de denúncias que antes da lei não acontecia. Mas eu repito, ainda está longe do ideal, do que Ainda está seria o longe, né, ideal. Está professora? distante. E a taxa de homicídios realmente é muito alta. É. Esses homicídios, eles também são enquadrados dentro da Lei Maria da Penha? Qual O, a pena para esses agressores? a Lei Maria da Penha, ela pune efetivamente a violência doméstica, que pode se dar através da violência física, violência verbal, violência psicológica, né, a ameaça, a violência psicológica e a violência sexual. Então, o homicídio em si, ele continua sendo tratado pelo Código Penal de forma igualitária para homens e mulheres, né? Na A sua gente teve o opinião, professora, feminicídio, mas uma outra conjuntura, na né? sua opinião, enquanto defensora da lei desse projeto, o que é que a senhora acha dessa questão do homicídio ainda ser tratado de forma igualitária, dentro dessa perspectiva de taxas de homicídio tão altas contra as mulheres? É uma questão que, assim, legalmente, esse aspecto ele não é tão relevante, sabe? Eu acho assim que, na verdade, o que precisa se primar é que, na prática, no caso concreto, as situações sejam analisadas de forma individualizada, dentro de Caso um por caso. contexto, dentro de uma conjuntura, né? Porque não pode haver uma generalização. Uma situação é uma mulher que foi vítima de um homicídio, numa situação comum, como qualquer pessoa poderia ser. Não vou dizer que é normal, porque não é normal, mas qualquer pessoa poderia estar exposta ali.
E outra situação é a mulher ser vítima de homicídio em razão do gênero, em razão da sua condição feminina, em razão de uma discriminação, de um preconceito, do marido que não permitia que ela saísse para trabalhar, do namorado que viu que ela estava usando uma roupa Tem curta. muitos casos, né? E muitas vezes a própria mulher é julgada por ser mulher e acaba Isso. sofrendo violência. É uma coisa que a gente vem notando muito com o passar dos anos, né? Exatamente, né? Entabulando aí campanhas seríssimas, né? Nacionais, vários veículos de mídia entabulando campanhas em favor desse tema de igualdade, né? Que é uma coisa assim que para a gente deveria ser tão comum, mas que em muitos locais e para muita gente ainda é muito distante, né? A liberdade de escolha, a questão da igualdade. Realmente, professora. Tem outro ponto também que a gente nota muito, é a questão do medo. O medo de denunciar ainda é muito presente. Até pelo que a senhora já falou, são pessoas, na maioria das vezes, que são os companheiros, que estão próximos da vítima. E o governo ele tem adotado algumas medidas protetivas para essas mulheres que sofrem esse tipo de violência, mas a senhora acredita que essas medidas protetivas, elas servem, só elas, para burlar e tentar inibir a ação desses agressores? As medidas elas são eficazes, mas assim, a quantidade recai mais uma vez na questão do aparato, né? Inclusive aqui na Paraíba, aqui em Campina Grande, a Delegacia da Mulher implantou um programa que deixa um celular com a vítima de violência, que é um contato direto com a delegacia, para que ela possa, naquele momento que ela está sendo agredida, que ela está sofrendo a violência, entrar em contato. Então, essa é uma das situações, mas existe toda uma conjuntura, cada estado age, né, De uma conforme forma. a sua realidade. O que é que a gente percebe? Não é que as medidas não sejam eficazes, mas a mudança nesse panorama, ela não decorre somente dessas medidas, né? Eu acredito muito na educação, né? E aí, assim, talvez por isso eu tenha abraçado a carreira docente, né? Eu acho que a educação, ela é o grande elemento transformador. E aí você não vai ter, de forma alguma, transformação que ocorra do dia para a noite, né? Então, a preocupação, ela tem que vir de baixo. É a educação das crianças pequenas, numa cultura diferente, de respeito, de igualdade, né? As coisas que às vezes a gente adota como condutas comuns, de música, de poesia, de piada com caráter machista, de colocar a mulher no seu lugar, de o menino poder isso, a menina não poder aquilo. Um ditado popular, né? Que eu digo muito isso para os meus alunos o tempo inteiro. As pessoas falam isso de forma muito comum. Prendam suas cabritas que meu bode está solto, né? Então são coisas que a gente propaga, às vezes sem entender que a cultura machista ela está arraigada nessa fala e vai passando de geração para geração, né? Então é uma questão realmente de educação para promover uma mudança cultural, para a gente poder ver alguma coisa de forma mais concreta na sociedade, né? A educação e a conscientização ainda continua sendo a melhor saída, Com né? certeza, com Professora, a gente vai fazer certeza. mais uma pausa e no próximo bloco a gente continua falando sobre violência contra a mulher. Não saia daí. Estamos de volta com o tema jurídico, hoje abordando mais uma vez a questão da violência contra a mulher. O governo federal tem um serviço de atendimento e orientação através da Central de Atendimento Ligue 180, que, segundo o último balanço, tem registrado o aumento do número de relatos de agressão. A senhora acha, professora, que esse atendimento tem sido eficaz para atender essas mulheres, principalmente aquelas que habitam na área rural? É eficaz dentro das limitações que o meio proporciona, né? Assim, muitos relatos de mulheres que sofrem agressão, elas chegam depois para a gente e dizem assim, eu nem sabia que podia ligar, eu nem sabia que eu podia fazer isso. A Ou falta não, de informação a ainda é muito falta, a presente. falta de informação. E às vezes é a última coisa que se passa na cabeça de uma mulher que está sendo agredida, né? Ela, não, eu vou pegar um telefone para ligar, tá certo? Então eu vejo assim, a iniciativa é excelente, tem que ter realmente, mas eu acho que também tem que fazer uso de outros meios e de uma conjuntura para poder proporcionar efetividade nisso Foram aí. feitas várias campanhas, né, professora, ao longo de todos esses anos. Mas, assim,
qual o principal desafio da justiça em sanar essa violência que é tão profunda contra a mulher? Eu, assim, acho que é um desafio que não é somente da justiça, né? Eu vejo avanços. Eu acho que os processos hoje já têm um tratamento diferenciado. Aqui em Campina Grande nós já temos uma vara exclusiva de violência contra a mulher, de violência doméstica, que é um avanço enorme. Nós temos magistrados preparados, diferentes da realidade que a gente enfrentava antes. Nós temos pessoas qualificadas nas delegacias, em delegacias especializadas também, que já dão um tratamento diferenciado para esse tipo de crime, né? No entanto, existe um déficit com relação ao que é ofertado pelo Estado e a demanda, que é muito grande, né? E também a questão da própria informação, tá certo? Então, é essencial que essas mulheres sejam informadas o que elas podem. Como é um crime muito peculiar, muito delicado, muitas dessas mulheres elas precisam realmente saber o passo a passo, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, porque elas têm receio. Como é que eu vou denunciar o meu agressor, o meu marido, o meu companheiro, sem saber o que é que pode acontecer com ele? Ele vai ser preso logo? Quanto tempo ele vai passar na cadeia? Qual vai ser o meu futuro? Os meus filhos que dependem dele? Como os meus filhos vão ver um pai dessa forma e vão o tempo inteiro É atribuir todo a um culpa contexto, para né? mim, porque vão achar que foi a mãe que colocou É muita na coisa na cadeia. cabeça de uma pessoa que já está sofrendo agressão, né? Exatamente. Então, em muitos casos, elas precisam dessa informação detalhada para que elas também se encorajem, né? Se enxerguem com autonomia, com precisão, não se vejam de forma diminuta, né? Vejam que também são capazes e que uma situação de violência, ela recai na questão da dignidade. Ninguém pode ter dignidade sofrendo violência, né? Em muitos casos, professora, não só a pessoa que vai, a mulher que vai fazer a denúncia, ela se encoraja, cria coragem de fazer essa denúncia, mas depois ela não consegue dar seguimento ao processo. Por que isso acontece? É justamente a mudança da realidade que acontece. Antes da Lei Maria da Penha, era possível pedir a desistência, e na minha pesquisa, da época do mestrado, a gente verificou que 92% dos casos, quando a mulher tinha coragem de denunciar, em 92% dos processos elas acabavam pedindo desistência, né? Aí você pergunta, o que é que pode motivar essa desistência? É tanta coisa, às vezes uma promessa de uma reconciliação, tá certo? Às vezes o próprio agressor, quando ele vê que a coisa está caminhando para uma decisão, ele muda completamente o comportamento e a mulher acredita naquela mudança de imediata. Diz, não, agora finalmente eu vou conseguir viver em Envolve paz, questões né? afetivas também. Afetiva, justamente, entendeu? Então, às vezes, há uma mudança na realidade, há uma mudança momentânea naquele comportamento do agressor, há a reconciliação, né? Que sempre gera essa questão de não querer, de motivar a desistência do processo, que é não, vamos desistir, vamos deixar para lá, né? Para a gente tentar viver em paz, porque o que se percebe é que realmente o anseio da grande quantidade de vítimas de violência é viver em paz, é o que elas querem, né? E é o lugar que a gente tem, que vive em paz, é na própria casa, né? E Isso, geralmente a violência acontece dentro da própria casa, na frente dos filhos. isso. Existem muitos casos assim e a gente se entristece muito, né, de ver essa realidade. Muito, muito. Dentro de todo esse contexto, professora, a senhora acredita que a violência contra a mulher é uma doença social, uma epidemia? É uma epidemia, né? Porque assim, ela tem várias nuances, né? E às vezes você não enxerga a profundidade dessa violência. É complicado falar sobre o tema, porque é um tipo de violência que ela não escolhe cor, raça, religião, não escolhe classe social. Eu já atendi mulheres que são independentes, que têm seu salário, um bom nível salarial, têm educação, têm autonomia e sofrem violência dos maridos. Às vezes os maridos dependem economicamente delas e ainda como uma forma de mostrar uma certa soberania, um certo controle, pratica a violência contra essa mulher e essa mulher se sujeita, às vezes por uma questão de vergonha, por medo de denunciar. Os familiares não podem ter conhecimento daquela situação. Então, são situações diferentes de violência que estão realmente arraigadas
por toda a sociedade, né? Muita gente pensa que isso acontece nas classes mais baixas, né? Isso. E não Os é índices verdade. são maiores nas classes mais baixas, Mas né? acontece também. Principalmente porque o alcoolismo hoje é um grande fator que gera a violência. Mas se eu disser para você que não há violência em camadas mais elevadas, isso é mentira, né? Existe. E existe nos diversos tipos de violência, porque a violência psicológica também, ela se mostra como violência doméstica e ela é muito praticada. Às vezes a pessoa acha, não, meu marido faz isso comigo, mas ele nunca me bateu. Então eu não sou vítima de violência. E porque a violência psicológica que diminui, que tolhe a mulher, que tira sua autonomia, a autonomia das suas decisões, que entristece, deixa a pessoa tímida, sem motivação, sem coragem para sair, para se assumir, isso também é uma forma de violência e é prevista e é tipificada na Lei Maria da Penha. Nos dados que a gente apresentou no início do programa, professora, 59% dessas mulheres que sofrem violência são negras. Por que esses dados tão altos? Eu acho que reflete a questão da preponderância da violência nas classes mais baixas, né? Nas camadas economicamente menos favorecidas, né? Então, acredito que isso seja um reflexo realmente da quantidade de violência nesses locais. Não é pelo fato de ser negra que vai ser agredida, é pelo fato de haver uma quantidade maior nas classes economicamente menos favorecidas. Em todos esses anos lidando com essa área do direito, professora, o que a senhora acredita que pode ser feito para sanar essa violência contra a mulher? Educação, né? Assim, é fundamental, tá certo? Eu acredito muito na força do Estado, né? E as reivindicações para mudanças de lei, para melhor estrutura, por um judiciário mais célere, por uma polícia mais eficaz, tudo pelos meios de combate à violência também mais eficazes, que têm um alcance social maior, né? Mas a questão da educação, a informação, eu acho que é essencial, né? Levar as pessoas ao conhecimento, levar o conhecimento às pessoas se torna essencial. Eu acho que hoje não existe quem não tenha ouvido falar na Lei Maria da Penha, né? Todo mundo, sabe? Qualquer lugar, no meio da rua, pode ser uma pessoa mais leiga, pode ser uma pessoa analfabeta. Você fala em Lei Maria da Penha, essa pessoa sabe de que se trata. Mas o teor da lei, ele não é divulgado. Muita gente até, Maria, bater em mulher é Maria da Penha, e não é dessa forma, tem que ser a violência doméstica, né, para poder ficar caracterizada. Então, eu acho que nessa questão da educação, da informação, de levar o conhecimento de forma que a pessoa consiga compreender, sem uma linguagem técnica formal, Difícil, né, né? sem aquela linguagem jurídica formal, de um jeito que a pessoa consiga compreender, que ela saiba o que é que realmente ela pode acionar, ela pode fazer uso, isso é fundamental, né? Professora, para finalizar a sua participação aqui, se alguma mulher que sofre violência estiver assistindo a gente, o que é que ela deve fazer? Qual a orientação que a senhora dá? A orientação é denunciar, né? É denunciar. No início do programa, a gente falava, né? O que é o entrave, o que é que ainda se encontra, qual a dificuldade que se vê na realidade social que o projeto enfrenta. O medo de denunciar ainda é terrível, né? E aí o Estado e as pessoas e todo o aparato que a lei coloca à disposição da mulher, ele só pode ser iniciado a partir da denúncia. E hoje essa denúncia ela pode ser feita tanto pela mulher como por outras pessoas, né, que viram essa situação de violência. Então, o encorajamento para fazer a denúncia, ele é essencial para que qualquer coisa possa ser iniciada a partir dali, né? E aí nós temos os canais, o próprio número 180 que você colocou, as delegacias da mulher que são disponibilizadas com atendimento plantonista de 24 horas, né? Procurar um advogado, um apoio jurídico, alguém do projeto, do próprio projeto, uma rede social, uma orientação para você realmente falar sobre aquela situação de violência que está sendo vítima, O né? primeiro passo O realmente primeiro, é a o denúncia. primeiro passo é a denúncia, sem Professora, dúvida. muito obrigada por mais Por uma vez nada. estar aqui com a gente, esclarecendo nossas dúvidas, levando conhecimento e também deixando que a população conheça os feitos desse projeto em defesa das Marias. Eu que agradeço. E sempre que precisar, estarei disponível. Muito obrigada, professora. Nós estamos chegando ao fim de mais uma edição do Tema Jurídico.
muito obrigada pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau!